A ideia nesta questão apresentada nesta videoaula é a gente trabalhar as relações métricas no triângulo retângulo. Quero deixar claro que existem outras possibilidades de achar o que está sendo pedido na atividade. Existem outras possibilidades. Entretanto, o que nós queremos trabalhar nessa videoaula é a aplicação das relações métricas, haja vista que essas relações métricas no triângulo retângulo são muito interessantes para resolver diversos problemas quando você está diante de um triângulo retângulo, ok? Lembrando que as relações métricas, elas são, digamos assim, elas surgem a partir de semelhanças de triângulo, ok? Então, antes de começarmos, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Caso você goste do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe o máximo possível. E assim você estará contribuindo para que essa videoaula chegue a outros alunos que tenham interesse sobre o mesmo assunto. Bom, vamos à resolução da questão, que eu optei por seguir um outro caminho, beleza? Então, eu tenho aqui um triângulo ABC e nele foi projetada a altura relativa à hipotenusa, que é o segmento AH. Ele pede para achar essa área pintada ou área sombreada, sabendo que os catetos medem 10 centímetros e 20 centímetros. Bom, diante de um triângulo retângulo, a primeira relação muito importante que a gente de cara, a gente já vai praticando, já vai aplicando, é o Teorema de Pitágoras. Então, isso aí a gente sempre tem que colocar em mente. Diante de um triângulo retângulo, um grande número de questões você passa pelo Teorema de Pitágoras. E não diferente a esta questão, perceba que a hipotenusa é um valor desconhecido. Então, vamos encontrar a hipotenusa. Como o vértice é A, eu vou dizer que minha hipotenusa aqui, ó, eu vou chamar a minha hipotenusa de Azinho. Ok? Eu estou chamando a hipotenusa de Azinho. Beleza, vamos achar esse Azinho aí. O quadrado da hipotenusa, né? O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa, então, A ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, 10 ao quadrado mais 20 ao quadrado. E aí nós temos que A ao quadrado é igual a 100 mais 400. Pessoal, olha a técnica que nós vamos usar aqui. Isso é muito usado para ganhar tempo no momento de um concurso. Você sabe que 100 mais 400 é 500 e que 500 eu posso escrever da seguinte forma: 5 vezes 100. Márcio, por que você fez isso? Porque, veja, 5 não há raiz quadrada exata. No entanto, 100 eu posso extrair a raiz quadrada. E aí eu tenho aqui, ó, que A é a raiz quadrada deste produto aqui, ó. Logo, A, eu já deduzo que tirando a raiz quadrada de 100 é 10, vezes, eu repito no radicando lá, o 5, né? Pois não há raiz quadrada exata para 5. Então tá aqui, ó. Eu achei o valor do A, que é a minha hipotenusa.
Vamos lembrar das relações métricas no triângulo retângulo? Relações métricas importantes. Vou colocar aqui. No triângulo retângulo. As relações métricas que a gente pode destacar aqui, além do Teorema de Pitágoras, né, que é a mais fundamental de todas, é a seguinte: se eu quero calcular, se eu tenho um triângulo ABC, vale a seguinte relação, o produto dos catetos B vezes C é igual a hipotenusa vezes a sua altura relativa à hipotenusa. Uma outra relação importante, e aí ela se repete no outro cateto, que é o quadrado de um cateto é o produto da projeção desse cateto, e aí depende de quem você vai chamar de MN. Eu vou colocar aqui M, o produto do cateto vezes a hipotenusa. Da mesma forma, o quadrado do outro cateto é a projeção deste cateto, certo? Vezes, vamos trocar aqui, só para efeito para eu poder seguir lá, N vezes A, não importa muito, tá, pessoal? Isso aí vai depender de quem você vai chamar ali como projeção, tá? Uma outra relação que é também muito importante é que o quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das projeções. Não sei se a gente vai usar essa relação ali, mas pode ser que sim, então a gente coloca ela aqui. Por hora, eu acredito que essas relações aí seriam interessantes a gente relembrar. E aí vamos partir para a nossa resolução. Eu posso chamar aqui, se esse cateto é C, eu vou chamar esse ladinho aqui, de N, essa projeção ortogonal aqui, tá? E se esse cateto aqui é B, eu vou chamar aqui de M, tudo bem? Beleza, aí ficou mais fácil para a gente aplicar lá. Então, eu já tenho a hipotenusa, que vale 10 raiz de 5. Eu quero achar a área do meu triângulo ali, né? Projetado pela altura ali, formado pela altura, né? Relativa à hipotenusa. Então, essa fatia aqui que eu quero achar. Nós sabemos que a área vai ser o quê? Vai ser o N vezes o H. Então, nós temos que pegar uma relação métrica que envolva o N e o H. Bom, mas isso a gente pode fazer por parte. A gente pode encontrar o N, depois encontrar o H, né, pessoal? Então, vamos lá. Vamos encontrar o N, que fica bem tranquilo da gente achar. Olha só. Se eu disser que, usando a relação métrica, se eu calcular... E aí ficou diferente ali, mas não tem problema. Eu chamei, por isso que eu falei para vocês. Vale ressaltar que o M e o N aqui depende da forma como você vai colocar. E continua valendo a relação. Isso aí não importa em nada. Então vamos lá. O quadrado de um cateto é o que eu estou aplicando, tá? É igual a projeção multiplicado pela hipotenusa. E aí eu vou substituir aqui, eu vou ter aqui 100, né, pessoal?
vezes o n eu não tenho, mas a hipotenusa eu já encontrei, que é 10 raiz de 5. E, Márcio, eu vou ter que racionalizar. Olha, você pode usar uma técnica da seguinte forma. Você pode multiplicar o primeiro e o segundo membro pela raiz de 5. Assim você vai pular a etapa de racionalização. Nesse caso aí, tá? Você está multiplicando ambos os membros da equação aqui. Deixa eu colocar aqui a igualdade aqui para ficar bem visível. Então, nós podemos multiplicar e aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 100 raiz de 5 é igual, perceba, isso é um produto de fatores, né? A raiz de 5 vezes a raiz de 5 dá 5. Então, eu vou ficar com n vezes 10 vezes 5. N vezes 10 vezes 5. Porque raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25 e a raiz de 25 é 5. Mas por que você não fez essa multiplicação? Não há necessidade, né, pessoal? Vamos simplificar isso, né? Então, nós temos o seguinte, que o n, olha o que eu estou fazendo. Eu estou passando o 10 vezes o 5 para debaixo, se ele está multiplicando, ele vai dividindo para o outro lado da igualdade. Então, 100 raiz de 5 dividido por 10 vezes 5. Se você quiser multiplicar também, dá certo. Então, ó, o 10 eu cancelo com um zero aqui, 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2. E aí nós encontramos o n como sendo 2 raiz de 5. Beleza. Esse é um valor que é importante para nós. Note que não é tão difícil esse caminho, né? Se você lembrar as relações métricas, e relações métricas, pessoal, é algo que se cobra muito em concursos públicos, escola técnica, de um modo geral, tá? Então, é importante você ter em mente aí as relações métricas. Sobretudo, relações métricas e semelhança de triângulos, porque uma coisa está intimamente ligada à outra. Como nós queremos a altura, nós podemos pensar o seguinte: se eu quisesse achar o m, poderia, mas existe uma forma de calcular a altura sem pensar no mn. Eu só calculei o n aqui porque ele é base do nosso triângulo que nós queremos encontrar a área. E nós sabemos que a área de um triângulo é a base vezes a sua altura. Então, eu vou aplicar uma outra relação que envolva a altura. Eu tenho a hipotenusa, tenho a altura e tenho um cateto. Aliás, eu tenho os dois catetos. Então, eu tenho aqui, ó, que B vezes C é a hipotenusa vezes a sua altura relativa à hipotenusa. Bom, nós podemos substituir dizendo o seguinte, que 10, ou melhor dizendo, 20 vezes 10, e a ordem não importa, né? Vai ser 10 raiz de 5, que é a hipotenusa que foi encontrada, vezes a altura. Mais uma vez, para não racionalizar, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os dois membros da minha igualdade pela raiz de 5. E assim eu facilito a minha vida para pular essa parte na qual eu teria que calcular, racionalizar o denominador, né? Trabalhar com racionalização. E aí eu pulo essa etapa, né?
Assim eu tenho, não preciso efetivamente multiplicar isso aqui, tá, pessoal? Não há necessidade. Eu posso apenas deixar indicado 20 vezes 10 vezes a raiz de 5. Isso é igual, perceba, 10 vezes raiz de 5 vezes h vezes a raiz de 5, tá? O que acontece aqui? Quando eu multiplico a raiz de 5 vezes a raiz de 5, eu vou obter a raiz quadrada de 25, que é 5. E aí eu vou ter o quê? 10 vezes 5 vezes h, tudo bem? Desapareceu a raiz ali. E aí o que acontece? Eu posso pegar e isolar o meu h, então o meu h vai ficar sendo igual a quê? A 20, não estou preocupado em fazer essa multiplicação, haja vista que eu terei que simplificar, então é melhor simplificar números menores. Então, dividido por 10 vezes o 5. O 10 aqui eu posso simplificar, e o 5 por 5 dá 1, 20 por 5 dá 4. Fiquei com o meu h igual a 4 raiz de 5. Olha só, nós encontramos a base e a altura do triângulo, o qual nós queremos encontrar a área. E aí ficou fácil. Por quê? Porque nós podemos tranquilamente calcular aqui, ó, a área sombreada é igual a base vezes a altura dividido por 2. Lembrando que a base é o n e o n tem valor 2 raiz de 5. Então eu tenho aqui, ó, a área sombreada é 2 raiz de 5 vezes 4 raiz de 5, que é o nosso h, né? Isso tudo dividido por 2. Como é uma multiplicação, né, pessoal? Eu posso cancelar esse 2 com esse 2. E ao multiplicar raiz de 5 vezes a raiz de 5, eu vou cancelar aí o radical, obtendo como resposta o 5, uma vez que raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, que dá 5. Então, a área sombreada é 5 vezes 4. A área sombreada, 20 centímetros quadrados. Terminamos a questão. Não é da maneira, de repente, mais, digamos, elegante, né? Mas é uma forma para você praticar relações métricas no triângulo retângulo. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Até a próxima videoaula.